segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a esfumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a esfumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como que morto. Por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de espíritos de demônios, não podem ser expulsos, senão pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, livro do Eclesiastes, uma leitura até propícia para um espaço de educação, tendo em vista que muitas pessoas confundem sabedoria com formação intelectual. Nós temos no mundo muitos homens e mulheres que dominam as línguas, as ciências, a biologia e outras tantas coisas. Até hoje, então, aí também até a tecnologia, né? Até porque tem muitas crianças que já nascem com o dedinho duro para passar para cima e para baixo, né? E, na verdade, até culpa nossa, porque a gente acostumou e às vezes não consegue entender como é que o demônio é esperto. Por que a gente levou para as crianças tão cedo, né? Como é que a gente levou para as crianças tão cedo, né? O telefone, né? O bendito telemóvel. Põe na cadeirinha e precisa ficar quieto. Aí o que a gente faz? Pega um tablet e coloca a galinha pintadinha.
Aí a criança acostuma, porque ela já vai mexendo ali, aí dali vai um passo a passo. Olha como é que ele é esperto. E assim outras tantas coisas, né? Às vezes para ficar quieto a gente pega o celular e entrega. Tenhamos cuidado. Bom, mas eu dizia, às vezes a gente confunde formação intelectual com sabedoria. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você pode dizer, nós foi, nós volta e nós fica, e ser profundamente sábio. Porque sabedoria implica em dar sabor, isso até o próprio Vaticano. Dar sabor à vida, à existência. E a palavra aqui foi muito clara, ela é dom de Deus. Dom de Deus. Ela não vem do meu intelecto. Eu preciso pedir a Deus a sabedoria. Aqui valeria a pena, se a gente tem a Bíblia da gente, né? Colocar assim, confere sabedoria 1, capítulo 1. Sabedoria, capítulo 1. Porque lá está dizendo assim, a sabedoria, se você sai para procurá-la, você já encontra. Porque Deus quer nos tornar sábios. Mas ela foge de todo o corpo escravo do pecado. Engraçado que o autor, ele não coloca assim, ela foge de todo pecador. Não, todo corpo escravo do pecado. Porque eu posso lutar contra. De novo, Paulo vai dizer, nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado. Então eu posso ter determinação e pedir esta graça, porque ela é dom de Deus e ela é fruto do Espírito. O Espírito foge daquele que se deixa levar pelo pecado. Mas ele também aqui vai dizer que a gente consegue receber a sabedoria através da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você leu um texto na sua Bíblia? Você tem esse hábito de todos os dias ler a palavra de Deus? Eu já fui à missa, não precisa não, já escutei lá, mas e aí, você tem o hábito da Lexio Divina, de tirar todos os dias um pouquinho e sentar para ler? É através dela que ele nos instrui. E se você quer compreender a benesse da palavra, tome o Salmo 118 ou 119. É o maior salmo que nós temos dentro do livro do Saltério. Leia, e você vai ver o quanto que a palavra de Deus pode transformar nossa vida, nos fazendo homens e mulheres sábios. Evangelho de hoje, a questão da libertação. Algumas das vezes, e aí por graça, misericórdia de Deus, me deu a graça de às vezes enfrentar essa realidade. E o que eu percebo que é essa realidade aqui no Evangelho? Quando alguém tem uma manifestação, a primeira coisa que a gente faz é tirar a pessoa do meio daquela confusão toda. Quando na verdade o povo junta todo mundo e todo mundo olha, não sei o que e tal, e aí a gente quer usar a cabeça. Olha a resposta de Jesus. É com a oração. É com a oração. Já chega em congressos da renovação carismática, aí você chega para o seu momento e aí diz assim, o povo está lá dentro com uma coisa daquela. Ou às vezes até teve uma vez que foi até um encontro com determinada comunidade, lá na nossa comunidade, que eu cheguei e falei para a minha secretária, que barulho é esse? Tem uma pessoa tendo manifestação. O povo que estava orando gritava mais alto do que a própria manifestação. Aí eu cheguei e disse assim, olha, para com tudo isso, para que tudo isso? E aí, oramos, conversamos, passou. Nós tivemos um incidente lá com o filho de um amigo nosso lá da região. Eu terminei uma reunião, de repente eu saio para a rua, e
está lá na rua, aquela confusão, aquele tumulto. E eu disse: o que está acontecendo? Fulano, não, por favor, não, pai, larga o menino, larga o moleque. Meu filho, levanta, vamos conversar. Começamos a orar baixinho, sozinho voltei, tudo bem. Saí da casa deles 3 horas da manhã, né? Mas é uma outra postura, é a oração. Não é o grito, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. E às vezes acontecem umas coisas. Outro dia a outra pegou a cruz e socou na testa da pessoa, que eu cheguei, o sangue estava descendo. Ah, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Então, retira, vamos orar. Lembre sempre qual que é o nome da pessoa. Deus nos chama pelo, não é nem pela opinião. Chama a pessoa, ora por ela, vai pedindo a Deus também o dom da sabedoria e se prepare também. Nós não sabemos quando nós temos que enfrentar isso. Não dá para fazer assim: espera aí um pouquinho que eu vou rezar. Não, nós temos que estar em oração, compreender que Ele usa de várias coisas. Irmão, irmã, o demônio não é forte, ele é esperto. Por isso a mãe igreja associa o momento de libertação com uma leitura falando da sabedoria. Se você não usar de sabedoria, como é que você vai discernir os espíritos? É dom, não é? Discernimento nos espíritos está lá. Eu preciso da sabedoria de Deus para isso, porque existem, eu falo sempre, 3 espíritos: o divino, o demônio e o humano. E o pior deles, por incrível que pareça, é o espírito humano. Quando eu quero impor, Deus me revelou. Quando eu quero me desculpar, o demônio me tentou. Como que é difícil dizer: eu errei, eu abri a porta, porque está lá no Deuteronômio: bênção e maldição, vida e morte, o que você escolher lhe será concedido. Tem que abrir a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Agora, é claro, existem certas atitudes, certos comportamentos que eu falo não são porta aberta, são porteiras escancaradas. E aí é por ela que ele entra. Por isso a gente precisa entender e voltar lá em Efésios 6. Não é contra seres humanos que lutamos, é contra espíritos maus. E se é uma luta espiritual, eu preciso é de arma espiritual. Porque às vezes nós queremos as armas naturais, e não, são espirituais. Por isso a oração, o jejum, a presença diante de Deus é diferente. E mesmo as armas espirituais, elas precisam ser tratadas como as armas, né, eu diria aí, naturais. Por exemplo, eu passei pelo exército, né? Eu servi no 10º Batalhão de Infantaria. Ninguém coloca um fuzil na mão de um soldado sem antes ensiná-lo como monta, como desmonta, como faz, como usa. Agora a gente de repente quer usar as realidades espirituais sem conhecê-las. Não tem jeito. A gente corre o risco até de se ferir. Eu já participei de momentos de oração de libertação junto com um grupo, e de repente a pessoa que disse que estava lá com o ministério, de repente o trem sai de lá e pula para o lado de cá. E a pessoa de repente começa a estar no chão, que eu faço: mas gente, mas você não ia tirar? Como é que você está recebendo? Né? Agora, perceber também como que ele usa, né?
uma experiência de libertação. A pessoa, ela estava vendo um demônio dentro da casa dela, e ela gritava, ela entrava em surto. Fui orar com essa pessoa. Quando começou a oração, ela foi como que descendo, foi para o chão, e aí teve uma manifestação, a gente rezou. Quando eu estava terminando, que ela estava quietinha assim, soprou assim como que no meu ouvido, né? A boca. Como é que eu vou fazer? Passou tudo, sentou, tomou água. Minha irmã, posso te fazer uma pergunta? Sim. O que significa para você a palavra amor? Ela começou a chorar. Eu fiz uma vez um amor e o feto nasceu vivo, e eu o vi debatendo até morrer. Tudo bem, mas você já confessou? Já? Mas o que aconteceu para que isso tudo assim de repente aparecesse? Eu fui a um centro de macumba com a minha amiga, e lá eles falaram que eu estava com determinado espírito, me colocaram no meio, colocaram pólvora em volta, queimaram a pólvora e bateram os tambores e pediram que eu girasse. Vocês não têm noção como certos pecados ficam lá dentro, né? Então você tem que imaginar você balançando um copo cuja a terra está no fundo. O que aconteceu? Aquilo subiu. E o que mais ela temia veio. Aí eu fui entender que o que ela via era um menino sujo. Olha o amor. Olha por onde Satanás entrou para inquietar aquela mulher. E aí foi feita uma oração, pelo menos até ontem à tarde. Eu nunca soube que tenha voltado. Mas entende como que o processo de libertação, ele é algo espiritual, e que nós precisamos da sabedoria de Deus, e não simplesmente de gritar, de berrar, de fazer isso ou aquilo. Não, é discernimento espiritual. Peçamos, pois, a Deus hoje, quando se fala de que Ele nos dê sabedoria para, diante das realidades da vida, discernirmos entre o bem e o mal. Aí não poderia deixar passar a troca de conversa. Se pode